paz de Cristo a todos os amigos e irmãos que mais um domingo, mais uma vez, irão ver este vídeo. É com grande prazer que estamos aqui para anunciarmos a palavra de Deus, depois de alguns dias aí debilitado, não é? Mas graças a Deus estamos nos recuperando novamente. E pela graça de Deus, estamos aqui mais um domingo. Estou podendo fazer este vídeo, não é? E hoje nós temos um assunto muito importante. Falarmos sobre as Escrituras Sagradas e algo bastante peculiar na história mundial, em que está sendo aí até escondido da mídia hoje, não é? Da mídia internacional. E descobrimos aí documentos muito importantes que não é divulgado na mídia, e principalmente aqui no Brasil também não está sendo divulgado esse documento. É um documento do pesquisador Nadav Sharagai, não é? E graças a Deus, talvez eu seja o primeiro brasileiro que esteja divulgando essa documentação muito importante para o cristianismo e para a história judaica e principalmente para a história da igreja. Nós que cremos na palavra de Deus como documento histórico, não só um livro de fé, não é de regras de fé, mas como documento histórico. E graças a Deus por essa documentação, que ela incrivelmente ela não é cristã, ela não é tendenciosa para os judeus, porque ela é um documento de registro de muçulmanos, não é, na história aí, que passaram pela história, e que se tem registro do templo judaico ali no Monte Moriá, tá, gente? Olha que coisa interessante, que documentação importante. E o título aqui eu traduzi para o português, não é? Porque ele está em inglês, no site do pesquisador Nadav Sharagai lá. E o texto diz assim, ó, o título, né, da matéria: Textos muçulmanos antigos confirmam o templo judaico em Jerusalém. Olha que negócio interessante, não é? E hoje, sob a alegação e a negação dos muçulmanos que nunca houve um templo judaico no Monte Moriá, aqui nós estamos aqui com documentos que provam isso pelos próprios muçulmanos que passaram na história, né? Homens de renome no Islã, tá? E que realmente confirmam a existência de um templo judaico ali em Jerusalém, não é? E vamos abrir aqui a palavra de Deus aqui, ó, em 1 Reis capítulo 6 e versículo 1. Quero que todos vocês que têm Bíblia, você aí possa abrir a sua Bíblia e possa conferir na Bíblia. 1 Reis capítulo 6. E o versículo 1 diz assim, ó: E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Tá bom? Então aqui nós temos um registro no Antigo Testamento da construção desse templo por Salomão. Não é? Olha só que interessante. E que ano Salomão começou a construir esse templo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo aqui
se eu consigo aqui. Olha aqui, ó. Salomão, ele começou a construir mais ou menos no ano de 967 a.C., tá? É o que eu li para vocês, está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Não é? A construção foi concluída 7 anos depois, em 960 a.C. Mas depois disso veio Nabucodonosor, destruiu esse templo. Aí tivemos um segundo templo construído no mesmo lugar, né? Que é o templo de Zorobabel, gente. Construído por quem? Construído por Neemias, não é? Templo de Zorobabel, também conhecido como o segundo templo, foi uma estrutura religiosa concluída em Jerusalém após o exílio babilônio. Foi liderado por Zorobabel, governador judeu nomeado pelos persas, e terminou por volta de 516 a.C. Então, nós temos aí na Bíblia 2 registros de 2 templos que foram levantados para os judeus. Mas o importante, agora nós vamos ler a matéria, e vocês verão que essa negação começou lá no ano de 1969, quando Yasser Arafat assumiu ali, foi o principal líder da OLP, que era uma organização terrorista, não é que se diga de passagem, e para a libertação da Palestina, como eles diziam, não é? Então, desse tempo para cá, de 69 para cá, que ele governou de 69 até 2004, eles negaram a existência de um templo judaico, tá? No Monte Moriá. E isso acontece até hoje, não é? E o que levou os árabes aí a negarem a existência de um templo judaico? O problema é que os achados arqueológicos aí vêm desmentindo que não havia esse templo. Então é muito importante, na história, este documento islâmico que nós temos em mão aqui. Isso aqui é um tesouro precioso, gente, não é, que dá confiabilidade à Bíblia Sagrada. Por isso nós estamos aqui nos finais de semana trazendo o ensinamento da Bíblia para você, para que você possa ter, que a tua fé possa aumentar nas Escrituras Sagradas, e que você não se deixa levar pela mídia que aí está, não é? Que é anti-Israel e contra as Escrituras Sagradas, não é? Por isso nós estamos aqui, não é, trabalhando com afinco dia e noite para propagar a palavra de Deus e fazer apologia das Escrituras Sagradas, que é o meu trabalho que Deus me confiou, é trazer a veracidade que a Bíblia é um documento confiável naquilo que ela diz, tá? Você pode crer piamente na Bíblia, porque a Bíblia é sim a palavra de Deus, não é, inspirada pelo Espírito Santo, aqueles santos homens, aos profetas, aos patriarcas, depois aos discípulos, né? Para escreverem as Escrituras. Então nós vamos começar a ler o texto aqui desse documento, veja bem, islâmico, não é cristão, não é judaico, é islâmico. Olha só, o pesquisador Nadav Sharagai, do centro de Jerusalém, responde às invenções muçulmanas e palestinas contemporâneas sobre o templo judaico em Jerusalém, com os testemunhos de respeitadas autoridades religiosas islâmicas de mais de 1000 anos atrás. Olha só, ele apresenta evidências arqueológicas como um banho ritual judaico encontrado sob a mesquita de Al-Aqsa, e moedas islâmicas com uma, olha só, e moedas islâmicas com uma memorá judaica impressa, e documenta como os judeus de Jerusalém apresentaram os conquistadores muçulmanos da cidade ao monte do templo,
e os acompanharam em sua visita. Este é um capítulo do seu livro mais recente em hebraico, Al-Aqsa, Terror, From Blood Libel to Bloodshed, Centro de Assuntos Políticos de Jerusalém 2020. A mentira palestina sobre Jerusalém tem fundamento. Olha só. Uma mentira segundo o conhecido ditado, não tem pernas, mas isso não significa que as mentiras não precisem delas. A calúnia de que Al-Aqsa está em perigo se baseia em uma enorme falsidade que no fim ruirá. A mentira não teria sobrevivido tanto tempo sem ela. Hoje os palestinos e muçulmanos acusam Israel de buscar destruir Al-Aqsa e concluir o templo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. A calúnia de que Al-Aqsa está em perigo se baseia em uma enorme falsidade que no fim ruirá. A mentira não teria sobrevivido tanto tempo sem ela. Hoje os palestinos e muitos muçulmanos acusam Israel de buscar destruir Al-Aqsa, né? E construir o templo em seu lugar, em um local onde nenhum templo jamais existiu. De que o templo judaico no monte do templo é Al-Mizah-Um, isto é suposto fraudulento, inventado e imaginário de que os judeus não têm nenhuma ligação com o monte do templo, ou aliás com o muro das lamentações. Isto é calúnia em cima de calúnia, uma mentira dupla. Os muitos muçulmanos que estão convencidos de que Al-Aqsa está em perigo agora também estão convencidos de que a sua Al-Aqsa fica num lugar onde o nosso templo nunca existiu. Este último não passa de uma invenção. Parte da legitimidade do terrorismo extrai a difamação, reside nessa mentira adicional. É mais legítimo difamar e assassinar judeus a fim de proteger Al-Aqsa cativa e libertá-las dos judeus que conspiram para destruí-la. Se Israel e os judeus que conspiram para atacar o local tiverem apenas uma conexão falsa e inventada com ele, assim a mentira que sustenta a difamação também reforça a legitimidade de assassinar em seu nome. Do ponto de vista dos terroristas que defendem a ideia de que Al-Aqsa está em perigo e seus apoiadores, eles não assassinam apenas aqueles que buscam arrancar o monte de suas mãos. Na visão deles, eles também estão assassinando os falsificadores de história, que não têm qualquer vínculo com o local. Eles também querem que o monte seja libertado psicologicamente para a sua narrativa histórica e religiosa prevaleça. Este capítulo, o apêndice do livro, visa refutar também essa mentira e provar que ela não passa de um suporte quebrado. Para compreender a magnitude da mentira é preciso recuar bastante no caminho que os próprios muçulmanos tinham nos últimos 1350 anos. Olha bem, nos últimos 1350 anos, caminho do qual se desviaram apenas recentemente, apesar das deturpações e das negações generalizadas de que muitos muçulmanos agora adotam em relação à conexão judaica com o monte do templo e com o templo que ali se erguia. Também eles próprios que até a Guerra dos 6 Dias identificaram o monte equivocadamente como o local do templo de Salomão e como o lugar onde Davi recitou seus salmos. Além disso, Salomão e Davi, como importantes profetas do Islã, segundo eles, são vistos como aqueles que lançam as bases no monte do templo para a construção das mesquitas ali.
No entanto, hoje, clérigos e líderes muçulmanos removem o templo judaico no monte e transferem para lugares como Monte Sião, Nablus e até mesmo o Iêmen. Olha só. Além disso, muitos dos nomes que temos que os muçulmanos usam ao longo dos anos para o Monte do Templo, particularmente Beit al-Maqdis, que é uma tradução do nome hebraico Beit Hamikdash, derivam da designação judaica para o local onde os dois santuários muçulmanos foram construídos há cerca de 1350 anos. Hoje, os muçulmanos comumente usam o nome Beit al-Maqdis para Jerusalém, mas no passado antigo eles usavam o nome para o próprio monte do templo. O povo judeu e o Estado de Israel não precisam, é claro, de fontes muçulmanas, que por mais de 1350 anos identificaram o Monte do Templo como local do templo, para provar sua conexão com o lugar. Dada, no entanto, a disputa sobre esta questão e as resoluções hostis a Israel na arena internacional, de que defende a nova narrativa muçulmana, vale a pena apresentar a documentação, olha só, e as fontes muçulmanas primárias para a conexão judaica com Jerusalém, o monte do templo e o templo. Hoje muitos muçulmanos apagam essa documentação confiável da memória desse esquecimento. O caminho para a negação é curto e isso dá origem a uma mentira. Nessa mentira agora repousa a difamação da qual o terror de Al-Aqsa está em perigo. Deriva sua inspiração e legitimidade para assassinar judeus. Os escritos de Al-Tabari, agora vocês prestem atenção, quem foi esse Al-Tabari? Olha só, vamos primeiro nos voltar para os sábios e exegetas muçulmanos da lei islâmica ao longo dos séculos que refutam esta longa lista de mentiras. Israel está a conspirar para destruir a mesquita de Al-Aqsa e construir o templo fictício por baixo dela. O Muro das Lamentações nunca foi usado para orações judaicas antes de 1917. De acordo com o local oficial da autoridade palestina, Tisha B'Av, o dia nacional de luto do povo judeu é o aniversário de que é chamado de destruição do templo. Um medalhão de ouro de 1100 anos com símbolos judaicos essenciais, com uma menorá, um shofar e um rolo da Torá, foi encontrado em apenas 50 metros do monte do templo. Em uma escavação arqueológica organizada, é uma falsificação. Embora os muçulmanos de hoje confiem nos escritos de seus sábios em muitas questões, quando se trata da história do monte do templo, eles parecem ter sido apagados. Então veja, quando chega nesta parte da história, os muçulmanos querem negar até os escritos dos seus sábios. Vejam aí a sutileza deste engano. Entre essas figuras destaca o historiador persa, olha só gente, o historiador persa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, do ano 838 e 923, não é? Um dos primeiros e mais importantes e mais conhecidos comentaristas do Alcorão. Esse ano é de 838 a 923, tá? Depois do Islã, tá gente? Um dos primeiros e mais importantes e mais conhecidos comentaristas do Alcorão e da tradição islâmica. Um dos seus manuscritos antigos, que ostenta o selo de Al-Azhar, é
a instituição educacional mais importante do mundo para o islamismo sunita. Foi fotografado e contrabandeado para fora do Cairo há alguns anos por Noah Hassid, de origem muçulmana, e levado ao Dr. Edi Cohen, estudioso do Oriente Médio, nascido em Beirute, da Universidade de Bar Ilan. Cohen publicou a obra em 2016. O texto em si não oferecia nada de novo, já havia aparecido como parte de um comentário sobre o Alcorão por Al-Tabari, publicado em várias edições. Olha só. No entanto, como um manuscrito original fotografado e contrabandeado para fora de Al-Azhar, não é? Despertou grande interesse. Al-Tabari escreveu lá, entre outras coisas, que Beit al-Maquides, o Monte do Templo, foi construído por Salomão, filho de Davi. Olha só, um escritor importante muçulmano. Olha aí, ó. Olha só. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês voltar aqui, porque eu me perdi um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Despertou grande interesse. Al-Tabari escreve lá, entre outras coisas, que Beit al-Maquides, o Monte do Templo, foi construído por Salomão, filho de Davi, que era feito de ouro, pérolas, rubis e de pedras preciosas. Peridótil, pavimentado com prata e ouro, e suas colunas eram de ouro. Segundo os escritos deste muçulmano, não é? Logo após, depois do Islã, poucos séculos depois do surgimento do Islã, né? Ele escreveu e deixou registrado isso sobre o Templo de Salomão, tá? Aos pés do Monte do Templo, um medalhão de ouro com cerca de 1400 anos, adornado com uma menorá em relevo, um shofar e um rolo da Torá, encontrado pela doutora Eilat Mazar em uma escavação perto do Ofel, tá? Esta documentação de uma figura islâmica de renome como Al-Tabari enfraquece a revisão da história do Monte do Templo por muitos muçulmanos nos últimos anos. Ela se opõe às alegações que invertem a verdade, segundo as quais a lenda do falso templo é o maior crime de falsificação histórica, e há livros inteiros que foram escritos nesse sentido. Em seu livro História dos Profetas e Reis, Al-Tabari refere-se diversas vezes ao Monte do Templo como local do templo, e também identificou Isaac e não Ismael como herói da história da narração, da amarração de Isaac. Olha que incrível. Em seu livro História dos Profetas e Reis, Al-Tabari refere-se a diversas vezes ao Monte do Templo como local do templo, e também identificou Isaac e não Ismael, que seria o fundador dos árabes, não é? Como herói da história da amarração de Isaac. O famoso comentarista descreveu o envolvimento de Davi e Salomão na construção de uma mesquita no Monte do Templo, de uma forma que corresponde exatamente, em não poucos detalhes, à descrição bíblica do processo de construção do templo. Essa descrição é típica de outras descrições semelhantes no Islã, que apontam para uma forte e contínua conexão com as tradições judaicas. Olha só, Davi queria começar a construir a mesquita de Alá, ele falando, dando nome aqui, né? Alá, e Alá lhe revelou, de fato, uma estrutura sagrada. Você contaminou suas mãos com sangue. Olha só. Então a história deles é paralela com o que diz a Bíblia, tá, gente? Que Deus
proibiu Davi de construir porque ele era um homem sanguinário. Então ele designou o filho dele, Salomão, para construir o templo, e não Davi, porque Davi tinha sangue nas mãos, não é? Davi queria começar a construir a mesquita de Alai, lhe revelou: é de fato uma estrutura sagrada. Você contaminou suas mãos com sangue e não construirá, mas você terá um filho a quem coroarei depois de você, e o seu nome será Salomão. A ele eu purificarei do sangue. Quando o rei Salomão construiu a mesquita e a santificou, Davi tinha 100 anos de idade quando ouviu falar do profeta Mohamed. Quando ouviu falar do profeta Mohamed, o período do seu reinado foi de 40 anos. Só que aqui tem um erro, né? Davi tinha 100 anos de idade quando ouviu falar do profeta Mohamed. Na realidade, Davi já tinha morrido, né, gente? Aqui tem um erro aqui deles, olha só, tá? Mas tudo bem, vamos continuar aqui, tá? Porque o Islã vai surgir no ano 600, pouco depois do ano 600 depois de Cristo. E Davi foi 1000 anos antes de Cristo. Então continua aqui, ó. Para Altabar e Salomão, Suleimã ibn Daud, Davi, é o principal profeta responsável pela construção do monte, onde os muçulmanos construíram suas mesquitas. O geógrafo muçulmano Muhammad al-Adrizi, que visitou Jerusalém no século XII, também descreveu o monte do templo construído por Salomão. Ben Davi, ele acrescentou que nas proximidades do portão leste, dos portões do Domo da Rocha, fica o santuário que era chamado de Santo dos Santos. E é impressionante se ver. Ele ainda atestou que o Monte do Templo serviu como local de peregrinação na era dos judeus e posteriormente foi-lhes tirado e eles foram removidos dele até a era do reinado do islamismo. Yaqut ibn Abdullah al-Rumi al-Hamavi, 1179-1229, um biógrafo e geógrafo muçulmano, em seu livro Lexicon Geographicum, usou o termo o templo e ao descrever sua localização ele escreveu: de fato é Jerusalém, bem al-Maquides. E suas palavras aos israelitas foram: marcamos o encontro com vocês no lado direito do Monte das Oliveiras, isto é Jerusalém, bem al-Maquides. Mais tarde, em uma referência explícita ao templo, ele acrescentou: Salomão colocou no templo bem al-Maquides coisas maravilhosas, incluindo a abóbada, da qual depende a pesada corrente. E quanto ao Aquisa, de fato, fica no lado oriental, na direção de Quibla. E foi Davi, que a paz esteja com ele, quem fundou, né? Mas sabemos que isso não é verdade, tá? Davi não fundou mesquita nenhuma, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que eles estão admitindo que havia um templo no Monte Moriá, tá? Olha só, Yaqut em Abdullah Al-Tabari, Al-Idris e Yaqut não estão sozinhos. Taqi Ad-Din Hamad e Ibrahim Taimiyad, de 1263 e 1328, teólogo e comentarista da escola salafadista do islamismo sunita, também descreveu a vizinhança da mesquita Al-Aqisa como tendo sido construída por Salomão. Ibrahim Taimiyad remonta da época em que Omar conquistou Jerusalém e uniu Al-Aqsa ao templo, tá? Lugares paralelos. Vamos ver aqui.
Vamos ver aqui, mais para frente. Altabari, Alquizar o templo. Vamos continuar aqui. Mesquita de Alquizar é o nome de todas as mesquitas construídas por Salomão, que a paz esteja com ele. Algumas pessoas começaram a chamá-lo pelo nome de Al-Aqsa, o local de oração para o qual Omar Ibrahim al-Khattabi, que a paz esteja com ele, construiu a fachada. A oração neste local, quer Omar construiu para os muçulmanos, é incomparavelmente melhor do que nas outras partes da mesquita. Quando Omar abriu o templo, havia enormes quantidades de lixo sobre a rocha, porque os cristãos queriam saquear o local de oração, onde os judeus oravam. Omar, que a paz esteja com ele, ordenou que o lixo fosse removido de lá. Quem abordou ainda mais foi o renomado historiador do século XIV, Al-Rahman Ibrahim Khaldun, em seu famoso livro, a Muqaddimah, uma introdução à história. Primeiros escritos por um historiador que tentou usar critérios científicos, o primeiro dos gêneros a tratar de ciências sociais. Ibrahim Khaldun descreveu a construção do tabernáculo durante a peregrinação dos israelitas no deserto. Olha só, a construção de uma tenda da congregação, o tabernáculo, sobre uma roda após a conquista da terra de Israel pelos israelitas, em seu transporte para Siló, e as migrações contínuas. Sobre o templo, Ibrahim Khaldun descreveu: Salomão construiu o templo no 4º ano de seu reinado. Olha só, um historiador árabe, confirmando o que nós lemos na Bíblia agora. Ó. Salomão construiu o templo no 4º ano de seu reinado, 500 anos após a morte de Moisés. As portas e paredes do templo ele revestiu com ouro. Na parte de trás do edifício, ele fez uma alcova para a Arca da Aliança. Assim o templo permaneceu por tanto tempo quanto Deus quis, 800 anos após a sua construção. Nabucodonosor destruiu, ele confirma agora que Nabucodonosor destruiu. Depois disso, quando os reis dos persas restauraram os israelitas em sua terra, verdade, né? Lá em Ataxerxes, né? Se não me engano, Ataxerxes Longmano, que deu o último decreto para que os judeus reconstruísse a casa de Deus e as muralhas de Jerusalém, não é? Destruiu, depois disso os reis persas restauraram os israelitas em suas terras. O templo foi novamente construído, novamente por Esdras. Veja bem, ele está tudo conforme a Bíblia fala, um historiador muçulmano, tá? Posteriormente, um após o outro, eles, os judeus, foram governados pelos reis da Grécia, os persas e os romanos. Tudo dentro da história, né? Lá da estátua, lembra da estátua aí Nabucodonosor, lá do sonho da estátua? Aqui, ele está confirmando tudo aqui, entendeu? Os romanos, Herodes construiu o templo, ele dá o nome, Herodes, na realidade ele reformou o templo de Zorobabel, né? Ampliou o templo. Herodes construiu o templo de acordo com as medidas do templo de Salomão. Helena construiu os restos do templo e encontrou e ordenou que o lixo fosse jogado na rocha, até que fosse coberto por sua localização, não fosse mais conhecida, em retaliação ao que foi feito, de acordo com o que se acreditava, ao túmulo do Messias. Assim a situação permaneceu até o surgimento do islamismo, que conquista a terra de Israel pelos árabes. O califa Omar aceitou pessoalmente a rendição de Jerusalém e perguntou sobre a rocha, mostrando sua localização. Omar descobriu a rocha e construiu uma mesquita sobre ela. Realmente é verdade. A mesquita que está lá hoje, o domo da rocha, né? Por fim, o califa Al-Walid Ibrahim Abid al-Malik embelezou o edifício da mesquita. Tá, gente? Outras fontes muçulmanas respeitada que indicam uma atitude muçulmana inteiramente diferente em relação à história judaica, no monte do que é adotada hoje, é o livro de Mujir al-Din al-Ulami al-Hanbali, a história de Jerusalém e Hebron, não é? Mujir al-Din, 1456-1520, foi um historiador geógrafo e juiz administrativo mameluca, né? Ele nasceu
mameluco. Ele nasceu em Ramalá, mas viveu toda a sua vida em Jerusalém. Viajou pela terra de Israel, escreveu livros de viagem sobre Jerusalém, Hebron, Ramalá e Shifelá, no atual centro-sul de Israel. Em seu livro Mugir, Aldin identificou a mesquita de Al-Aqsa com a localização do templo em suas descrições. Ele referiu várias vezes a mesquita do templo. Ele também se referiu a Davi e Salomão como profetas muçulmanos, né? Infelizmente isso aqui está errado, mas tudo bem. Como descendentes da monarquia da casa de Davi, tá? Descreveu que Davi reinou por 40 anos, aí está certo, e antes da sua morte legou o reinado a seu filho Salomão, correto? E ordenou que construísse o templo Beit al-Maquides. Ele acrescentou que quando Salomão terminou de construir o templo, ele pediu a Alá sabedoria que fosse condizente com sua sabedoria. Então aqui eles associam o mesmo Deus Alá ao Deus Yahvé, não é? Que a gente sabe que não é verdade, tá? Então, gente, nós temos vários documentos muçulmanos aí que atestam um templo de Salomão construído naquele lugar. Depois, o outro historiador muçulmano vai atestar um segundo templo no local. E ainda atesta que Herodes, não é, teria sido uma espécie de terceiro templo, que na realidade ele ampliou esse templo do tamanho do templo de Salomão, o original, né, o primeiro templo construído. Então, vocês vejam que as histórias aqui elas têm paralelo e elas têm fundamento entre si, que não se pode negar que havia um templo no monte ali, Moriá, como fala a Bíblia, tá, gente? Então é muito importante. E assim, apesar da negação muçulmana generalizada em nossa época, e juntamente com inúmeras fontes arqueológicas que examinaremos, permanece um fato básico. Por centenas de anos, até 1967, a história do templo judaico, incluindo detalhes sobre ele e até mesmo informações sobre a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, foi um tema firmemente estabelecido e inegável na literatura muçulmana, de todos os tipos. Em seu livro Jerusalém, a Meca e Volta, a consolidação islâmica de Jerusalém, o professor Isaac Reiter enumerou fontes árabes clássicas adicionais que identificam o local onde se ergue a mesquita de Al-Aqsa com o local onde se ergueu o templo de Salomão. Tá? Tudo aqui então está confirmando. Isso foi tudo antes de 67. De 67 para frente até nós, agora a história se inverteu. O islamismo quer negar que houve um templo construído por Salomão ali, que houve um segundo templo de Zorobabel, construído pelos judeus, e depois que Herodes veio a remodelar e ampliar esse templo, tá? Quando surge aí a OLP, que é a Organização Terrorista para a Libertação da Palestina, não é? Então daí começou uma negação que está aí na mídia, está até hoje, os muçulmanos dizendo que nunca existiu o templo ali, porque eles não querem, não é? Que os judeus têm uma ideia de reconstruir um terceiro templo naquele local. Vejam o medo que eles têm, não é? Mas a gente sabe que pela Bíblia isso vai acontecer. É bíblico, é profecia, tá? O geógrafo e historiador Gerulamita do século X, Al-Maquidsi, é o jurista iraniano do século XIV, Mustalvi, identificaram a mesquita de Al-Aqsa com o templo de Salomão. Em seu poema do século XIII, Jabal al-Din al-Rumi, a construção da mesquita de Salomão foi definida como a construção da mesquita de Al-Aqsa, e a rocha dentro do complexo era geralmente a designação árabe do templo de Salomão e o coração do complexo de Al-Aqsa. Além disso, Abu Bakr al-Wazati, que foi um pregador de Al-Aqsa no início do século XI, ofereceu em seu livro de louvores a Jerusalém diferentes traduções que apresentam o passado judaico do templo.
Olha só, o arqueólogo palestino Dr. Marwan Abu Khalaf, da Universidade de Al-Quds, é escrupuloso, ao contrário de muitos arqueólogos palestinos, ao citar as palavras do peregrino cristão Arcuf. Arcuf visitou a terra de Israel em 670, após a conquista árabe, e passou 9 meses em Jerusalém. Ele relatou que no local onde antes ficava o templo, os muçulmanos construíram uma mesquita. Reiter se referiu em seu estudo a um documento histórico oficial da Organização para a Cooperação Islâmica, antiga organização de Conferência Islâmica, que afirmava que a rocha é o local onde Abraão amarrou seu filho de acordo com a tradição islâmica, Ismael, e o local de onde o profeta Muhammad ascendeu aos céus. E que este é o local onde Salomão e Herodes construíram o templo e o segundo templo. Assim, a mesquita de Al-Aqsa, como consta em um documento oficial dos países muçulmanos, é o local onde ficava o templo de Salomão em Jerusalém, no Monte Moriá, um local sagrado tanto para judeus como para cristãos. Está aí os documentos, gente, islâmicos, provando que havia um templo construído pelos judeus naquele local ali. Então, aquilo que os judeus estão reivindicando hoje, que querem construir um novo templo naquele local, tem procedência. Isso é inegável, porque os documentos antigos islâmicos comprovam, não é? Comprovam, de fato, que os judeus e a Bíblia está correta. Havia um templo judaico naquele local. Tá? Outra figura contemporânea reconhece que a rocha no local de Al-Haram al-Sharif, o nobre santuário, termo muçulmano para o Monte do Templo, é a pedra fundamental mencionada em fontes judaicas, e que o islamismo sagrado reconheceu a rocha como a direção da oração dos judeus. O Sheikh Abdul Hadi Palazzi, que é um professor na Universidade Italiana, tá? Um dos líderes da comunidade muçulmana na Itália, também observou mais de uma vez que o Alcorão confirma o direito do Estado de Israel à terra de Israel e a Jerusalém. Tá aí, ó. Mais um professor, o Sheikh Abdul Hadi Palazzi, né? Um dos líderes da comunidade muçulmana na Itália. Tá aí. Tá, gente? Então nós temos aí a atual e completa negação muçulmana de qualquer conexão judaica com o Monte do Templo se aplica também aos seus muros, e particularmente ao Muro das Lamentações. Os judeus não têm direito ao Muro das Lamentações, afirmam, por exemplo, tanto o Sheikh Ekirema Sabri, ex-mufti de Jerusalém, quanto a Associação Al-Aqsa para a Preservação do Patrimônio e do Waqf. Eles também afirmam que o Muro de Al-Burak, o Muro das Lamentações, é uma propriedade exclusiva do Waqf muçulmano. Até mesmo Nasr Farid Vazil, ex-mufti do Egito, argumentou que é proibido aos muçulmanos usar o termo Muro das Lamentações, em vez de seu nome real, o Muro de Al-Burak. Al-Burak era o animal em cujas costas, segundo a tradição islâmica, o profeta Muhammad chegou de Meca a Jerusalém. Então, eles estão agora distorcendo a história antiga islâmica. Esses islâmicos, não é? Que aí estão, não é? Estão tentando desconstruir a narrativa da história verdadeira dos islâmicos do passado, né, gente? Antes de 67. Então, para vocês verem, não é? A mentira está aí, bem escancarada. Mas graças a Deus que temos esses documentos islâmicos que comprovam o contrário, que confirmam a palavra de Deus e confirmam, não é, a reivindicação judaica daquele local. Tá? Então precisamos estar atento. Esse documento muito importante que nós temos em mão aqui, né, gente?
É um documento maravilhoso. Então aqui nós estamos diante de uma documentação verídica e que dá sustentação ao que a Bíblia deixou escrito, a palavra de Deus. Mais um documento islâmico aí comprovando as escrituras sagradas. Isso é importante. Então, até no ano 2000 ainda era possível encontrar alguns guias turísticos impressos em Ramallah que reconhecia a verdadeira localização do Templo de Salomão como o Monte do Templo. O professor Sari Nusseibe, ex-presidente da Universidade de Al-Quds, em Jerusalém Oriental, ex-representante da UNP na cidade e membro de uma respeitada família muçulmana que vive em Jerusalém desde o século VII, também é um dos poucos palestinos que ousaram a manifestar contra o fenômeno da alegação do templo. Em seu livro escrito em coautoria com Anthony David, Once Upon a Country, a Palestine Life, Nusseibe se referiu à afirmação de Yasser Arafat após o fracasso da cúpula de Camp David, setembro de 2000, de que o Templo de Salomão foi construído no Iêmen. Quando ouviu isso, escreveu Nusseibe: fiquei cheio de medo de que o presidente estivesse perdendo todos os laços com a realidade. Nusseibe reconheceu, assim, que os pensadores islâmicos de hoje distorcem a história de Jerusalém, e observou também que os guias turísticos impressos na Síria há mais de 100 anos chamavam a área onde se ergue o domo da rocha do templo judaico, e essas coisas foram escritas como algo aceito. Tá vendo aí? Mais um aí escreveu em seu livro, não é? Em Palestina, em Ramallah, até o ano 2000, né? Ele se opôs ao que o Yasser Arafat disse, que o Templo de Salomão foi construído no Iêmen, não é? Ele era contra essa mentira. Veja, senhores, senhoras, o quão aqui esse documento está desmentindo a narrativa muçulmana antes do ano 60, desmentindo depois do ano 67 para cá, tá? Então precisamos estar atentos aí, gente. Acho que não é mais necessário nós lermos mais nada, não é? Do que já foi respondido aqui, porque já demos aí um panorama, não é? Então temos aqui, o que importa aqui é sabermos que houve um templo judaico e realmente ele tem fundamento. Não é? Tive grandes dificuldades aí de ler o nome deles em árabes, porque é difícil a pronúncia, não é, gente? Então é complicado. Mas deu para vocês entenderem, né? O cerne da questão aí. E isso nos dá muita sustentação ao que nós lemos na palavra de Deus, não é? Que os documentos islâmicos vieram confirmar esses documentos antes de 67, de muitos séculos atrás, de nomes de professores, acadêmicos e tantos viajantes que ali passaram, que confirmaram que havia um templo judaico ali, né? Alguns chamaram de mesquitas, não é? Mas confirmaram a existência de Salomão, confirmaram a existência de Davi, que eles construíram esse templo, confirmaram até que houve um segundo templo, né, de Zorobabel, construído aí sobre autorização do Império Persa, não é, por ali Neemias, não é? Tudo isso traz a veracidade que a palavra de Deus é confiável, que a palavra de Deus é poderosa. Então, ficamos por aqui.
Agradecemos a todos que assistiram esse vídeo, vão assistir. E vamos continuando a anunciar a palavra de Deus. Que a Bíblia, ela é nosso guia, nosso manual de salvação, aonde estamos bem abalizados na palavra de Deus. Quero agradecer a todos que estiveram comigo neste momento, por este importante documento em que expressamos aí a veracidade da palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus Cristo e até uma próxima. Shalom.